Bom dia, Rafael. Você consegue me ouvir tranquilo? Bom dia, tô conseguindo ouvir sim. Tá com problema aqui no microfone. Tranquilo, então. A gente vai começar aqui. A gente teve um problema técnico aqui em decorrente da conexão. Então, a gente vai começar aqui fazendo uma recapitulação da primeira aula. Aproveitando que está só você por aqui, a gente vai fazer uma recapitulação disso. Juan está entrando também na aula agora. Deixa eu provar aqui. Juan está com a gente aqui na aula também. Vamos lá. A gente teve uma queda na conexão, aí eu não consegui entrar com vocês em aula às 8 horas, então a gente está entrando agora com esse tempinho de atraso. Eu queria, antes de entrar no assunto da primeira aula, né, fazer uma recapitulação da primeira aula. Então eu queria, conversar com vocês sobre o primeiro exercício que eu passei para vocês. Eu entrei com alguns exercícios aqui, com alguns exemplos, e eu queria conversar sobre esses exemplos aqui que que mandaram para a gente poder conversar um pouco. Essa foto que tá aqui, acho que é do Juan. O Juan tá conseguindo ouvir a gente tranquilo? Pode responder a gente aqui no chat, viu, Juan? Beleza, tranquilo. Então vamos lá. A primeira foto, essa foto aqui que você mandou como atividade, é, a foto tá ótima, o foco da foto tá perfeito. O que que a gente pode melhorar aqui nessa foto? A gente aplicar a regra dos 3/3 e a gente manter centralizado a fotografia do tênis. O problema dessa fotografia é que ela está com muita área, tanto em cima quanto embaixo. E isso cria um sentido de percepção distraída, tanto do cenário de cima quanto do cenário de baixo, e talvez crie uma sensação de distração quanto ao elemento principal, que é a foto, que é o tênis. Então, aqui o que a gente poderia fazer para aplicar um conceito melhor de visibilidade maior do objeto, eu creio que aqui é uma fotografia de produto, então o objeto principal é o tênis. A gente pode estar utilizando, por exemplo, um fundo branco, né? E um cenário, às vezes, mais opaco, às vezes cinza, para a gente poder estar aproximando o tênis um pouco mais. Teve uma segunda foto aqui, essa foto foi do Vinícius. Vinícius não está aqui com a gente agora, mas ele vai entrar na aula com o tempo e a aula também vai ficar gravada, ele vai entender um pouco mais. Essa fotografia está ótima, o foco dela tá perfeito. O que que a gente pode fazer para aprimorar melhor? Utilização da regra dos 3/3. A mesma coisa da foto anterior. Qual que é a problemática da foto anterior? A má utilização da regra dos 3/3. É, o Sol aqui ele é um elemento principal. Se a gente colocar o Sol dentro da regra dos 3/3, colocar ela no quadrante do meio, né? A gente consegue um equilíbrio maior da fotografia aqui nesse sentido. A mesma coisa é se a gente for para a próxima atividade, que é a atividade da Ana Júlia. Isso mesmo, da Ana Júlia.
O que falta na fotografia é realmente um equilíbrio da regra dos três terços. Então, por exemplo, aqui a planta é o plano principal. A gente não pode fazer esse recorte com a planta na área, na zona lateral. Se a planta é o nosso assunto principal, a gente não pode fazer um recorte com ela em cima, né? A gente tem que mostrar ela na íntegra. Essa fotografia ela tá ali passando para a gente como o intuito principal é esse elemento. Então, aqui, na hora da utilização da regra dos três terços, a gente sempre tem que pensar a regra dos três terços como um elemento de apoio para a gente conseguir enquadrar essas fotografias. Como que eu faço o meu recorte? Utilizo a regra dos três terços. Então, aqui, nessa fotografia, se a gente utilizar a regra dos três terços, a gente não faz esse recorte em cima. A fotografia está ótima. Esse recorte em cima, na parte superior, que dá uma quebra na expectativa da fotografia. Essa foto aqui, ela foi da Ana Caroline. Ana Carolina também não está aqui com a gente na online, mas ela deve entrar também, no decorrência da aula. Essa fotografia é um exemplo de fotografia que ela deu uma boa utilização da regra dos três terços. Gente, qual que é a principal observação da regra dos três terços? Peraí, que tem gente entrando na aula agora, nesse momento. Vamos lá. Ana Júlia está com a gente aqui nessa aula também. Qual que é a principal observação da regra dos três terços, gente? O olhar do que está sendo fotografado, ele tem que estar seguindo o nosso imaginário. Então, vamos pensar aqui que essa fotografia, a gente colocando aquele jogo da velha, da regra dos terços, aqui nessa fotografia, basicamente o olho do animal que está sendo fotografado, ele enquadra literalmente dentro do quadrante que a gente está fazendo o riscado. Então aqui há uma utilização muito boa dessa regra dos terços. Essa fotografia da Ana Carolina, ela não está aqui com a gente online agora, deve entrar com o tempo, mas um bom exemplo de como que a gente consegue fazer esse quadrante. É um ângulo médio, ângulo normal. A gente utilizou um enquadramento basicamente de um ângulo baixo nessa fotografia e a gente consegue fazer uma fotografia bem legal. Olha como o foco ele está centralizado literalmente nos olhos do cachorro. Isso é bastante bacana numa fotografia. A Carolina está com a gente agora na aula também. Vamos começar a aula então, para que a gente consiga não gastar muito tempo aqui e a gente consiga também deixar a aula salva para quem não conseguiu estar online com a gente nesse momento, tá? Eu vou me apresentar novamente, porque acho que tem bastante gente aqui que não conseguiu pegar a primeira aula. Então, toda aula que eu ver que tem gente nova aqui, eu vou fazer essa apresentação primeiro. Meu nome é Lucas Jesus, eu vou estar com vocês em todas as aulas até o final deste mês. Eu sou jornalista formado pela Universidade do Estado de Minas Gerais, trabalho com cinema e audiovisual, sou membro do júri de documentários do Festival Mundial de filme e documentário. Dentro do âmbito do festival, eu sou membro associado do Fórum Brasileiro do Ensino de Cinema e Audiovisual, e hoje eu atuo como pós-graduando em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas. Na última aula, eu conversei um pouco mais sobre a interseção do cinema junto com a fotografia. Nessa aula, antes da gente entrar no assunto novo, eu vou estar fazendo uma recapitulação um pouco maior disso. É, Vamos lá. Antes da gente passar as aulas, eu queria repassar o nosso cronograma. A gente está na terceira e quarta aula, que é a aula sobre fotografia, retrato e paisagem, e edição e pós-produção. Então, a gente vai seguir aqui basicamente até mais ou menos ali por volta do meio-dia.
São aulas um pouco mais densas, então são conteúdos um pouco mais técnicos. Eu peço que vocês tenham uma atenção um pouco maior quanto a esse conteúdo, para no dia 5 a gente conseguir estar fazendo a revisão e o encerramento do curso, tá bom? Hoje, especialmente, teve uma falha na conexão aqui, que a gente não conseguiu estar entrando às 8 horas pontualmente. Mas a gente vai registrar, então, todos os sábados, tanto no dia 21, quanto no dia 28, quanto no dia 5, a gente vai estar entrando às 8 horas pontualmente, tá bom? Recapitulando a primeira aula. A primeira aula a gente falou um pouco sobre introdução, o que é a fotografia e a introdução à fotografia. Então, o que que a gente falou basicamente nessa aula? O que que é a fotografia? Lembrem disso quando vocês tiverem alguma conceitualização. A fotografia, ela é um conceito de capturação da luz. Então, seja com uma máquina, seja com um smartphone, a fotografia, ela vai capturar a luz. Quanto mais a gente tiver de luz naquele ambiente, mais a fotografia ela consegue fazer esse preenchimento. Então, aqui tem um exemplo exatamente do iPhone 6 até o iPhone 13. Quanto que a câmera, o obturador da câmera, ele consegue fazer um preenchimento de capturação de luz. Quanto maior a potência de capturação de luz, maior a potência de combinação fotográfica. A gente falou também sobre os três elementos básicos da fotografia, que são luz, sombra e composição. Então, a luz é ela que vai dar o contraste da fotografia. A luz sem luz a gente não tem fotografia. Eu parto desse princípio. Sem luz a gente não consegue fazer um elemento fotográfico, que é o conjunto de um todo. A sombra, que é o que vai dar textura para a fotografia, independentemente de onde a sombra está situada. E a composição, que é a forma onde a gente organiza os elementos dentro da fotografia. A gente falou um pouco também na última aula sobre os elementos fotográficos, a gente falou sobre os tipos de fotografia, sobre os tipos de câmera, e na segunda aula a gente falou sobre, falou brevemente, né, sobre a introdução do que seria esses elementos de composição fotográfica. Então, dentro desses elementos de composição fotográfica básica, a gente falou sobre a regra dos textos, sobre tipos de enquadramento, sobre angulação, angulação alta, média, baixa, sobre plano aberto, médio, tá? Isso aqui foi um pouco do que a gente falou na última aula. Ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo? Ou eu posso passando para o conteúdo atualizado da próxima aula? Posso passando? Me respondam aqui no chat. Tudo bem, gente? Posso seguindo? Combinado. Ana Júlia de Souza da Costa falou que tá tudo tranquilo aqui. Eu vou seguindo para o próximo conteúdo, para a gente não atrasar muito o nosso material, que já está um pouco atrasado devido ao problema de hoje. Vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar sobre fotografia de retrato e paisagem. O que seria essa fotografia de retrato e paisagem? Fotografia de retrato é basicamente o retrato individual de uma pessoa, e fotografia de paisagem é basicamente o registro de um cenário natural, uma fotografia sólida de um registro natural. Essa fotografia de paisagem nem sempre ela precisa ser de natureza, gente. Muita gente confunde fotografia de paisagem com fotografia de natureza. Então, uma fotografia de paisagem, ela pode muito bem estar utilizando a regra dos terços e estar fazendo um registro, por exemplo, do pôr do sol composto por prédios, sabe? Não necessariamente a fotografia de paisagem, ela precisa estar registrando a natureza sólida. A Ana Júlia está entrando aqui com a gente na aula também agora. Deixa eu aceitar aqui. Certo. Ana Júlia está com a gente na aula também. Vamos lá. Então, basicamente, as duas próximas aulas a gente está falando sobre fotografia de retratos e paisagem.
O que é fotografia de retrato? A fotografia de retrato é basicamente uma fotografia que ela busca capturar essa essência, a personalidade e a emoção da pessoa dentro de uma fotografia. Então, a fotografia de retrato ela pode ser muito bem utilizada dentro do foco principal com um rosto único, ou ela pode ser um rosto de um grupo, né? Se a gente colocar, aqui eu não coloquei um exemplo, mas a gente pode colocar outros elementos, como postura, iluminação, cenário, que pode indiciar uma fotografia de retrato bacana. Quais são as dicas para a gente estar fazendo uma fotografia de retrato legal? O principal, a luz. Como eu tinha falado para vocês, a luz ela é o elemento principal da fotografia. O que que é fotografia? É um registro fotográfico da luz. Sem luz a gente não tem fotografia. Então a iluminação ela é o elemento principal para utilização, para captura de uma fotografia de retrato, principalmente uma luz natural. A luz natural ela vai dar uma sensação difusa e evitar sombras no rosto, que vai dar uma sensação de destaque muito maior. Se você fizer uma comparação entre a luz utilizada em estúdio e a luz, basicamente a luz natural, como a luz da manhã, né, o nascer do sol, ela dá um destaque muito maior no sol. Então, para uma fotografia de retrato, é bacana você fazer um encaixe ali da luz dentro daquela que a gente chama a hora dourada, que é o nascer do sol e o pôr do sol. O ângulo a gente falou na última aula, mas eu vou estar falando aqui de novo também. Ângulo é um dos principais, uma das principais técnicas para a gente estar enquadrando dentro da fotografia, porque o ângulo basicamente ele vai seguir os nossos olhos. Então o ângulo é o que ele vai dar aquela sensação de proximidade e suavidade da foto. Você pode ver na primeira foto do exemplo como que esse rapaz ele dá uma sensação de poder, de uma coisa muito muito próxima do alto, por essa sensação de ângulo alto. Então a gente dá uma sensação nessa fotografia de ângulo alto, a gente consegue ter uma sensação de superioridade desse rapaz, justamente pelo ângulo utilizado na foto. O que difere da segunda foto, que é essa foto do exemplo do gatinho. Como que essa utilização do gatinho ela dá uma sensação de minoridade? A gente sente que a gente consegue ter uma sensação de proximidade muito próxima desse elemento. A gente consegue ter uma sensação muito boa desse personagem. Então, esse gatinho aqui, né, a gente consegue, por exemplo, ter uma imaginação da gente pegar esse gato inteiro com as mãos. A gente está conseguindo fazer uma captura ali, basicamente no ângulo baixo, o gato de baixo para cima, a gente consegue ter uma utilização, uma sensação de proximidade muito maior desse gato, desse elemento, que é o elemento principal. Dentro dos ângulos também a gente falou do olhar. Como o olhar ele é principal para uma fotografia de retrato, gente, pensem nessa metodologia na hora que vocês forem fazer uma fotografia. O olhar o elemento de vocês, do indivíduo, ele é basicamente tudo que vocês têm dentro de uma fotografia. Então, a partir desse elemento que vocês têm disponível para fotografia, no caso, a pessoa, você tem que usar e abusar desse elemento. Então, o olhar dessa pessoa, que é o personagem principal da fotografia, é o que vai dar uma sensação de proximidade, de profundidade com quem está observando a foto. Então, essa observidade ela pode ser uma coisa preocupante, ela pode ser uma coisa positiva, ela pode dar uma sensação de tristeza, vai depender da forma que vocês encaixarem essa fotografia como um todo na atividade, tá? Falei um pouco da fotografia de retrato. Fotografia de retrato é bastante simples, gente. O que vocês precisam ter noção na fotografia de retrato é como que faz a utilização das regras, tanto de ângulo, quanto de enquadramento, quanto de iluminação, a partir dos elementos que vocês têm. Então, eu vou fazer um retrato da minha avó. Quais os elementos que eu tenho aqui? Eu tenho luz, sombra e composição. Esses são os três elementos básicos. Como que eu enquadro esses elementos? Aí, a partir dos conceitos utilizados em sala, aqui em aula, aqui na chamada, que vocês vão fazer esse enquadramento de elencação. A luz, a sombra e a composição.
certo? Fotografia de paisagem. O que que é fotografia de paisagem? Fotografia de paisagem, ela envolve a captura, né, de uma grandiosidade, a serenidade de um local, transmitindo emoção e beleza da natureza em ambientes urbanos. Então, a fotografia de paisagem, ela nem sempre precisa ser um registro da natureza, né? Esses dois exemplos que tá aqui, né, ele tá fazendo, eu coloquei um registro de um campo de girassol e um registro também do pôr do sol, mas a fotografia de natureza, ela nem sempre ela precisa ser natureza em si. A fotografia de natureza, ela é basicamente a captura, né, de ambientação de um ambiente natural urbano. Então, vocês podem, por exemplo, fazer uma captura de fotografia de natureza de um ambiente urbano. Essa que eu coloquei aqui no segundo exemplo, né, que é a captura de alguns prédios, é um exemplo de fotografia de paisagem. Aqui a gente conseguiu, né? Qual que são as regras de aplicação dentro de fotografia? Primeira regra, composição. Aqui nessa fotografia do primeiro exemplo, a gente consegue, se a gente colocar uma linha imaginatória na nossa mente, a gente consegue colocar uma regra dos textos aqui de um equilíbrio dos elementos da fotografia. Então, tem natureza na foto, tem as árvores, tem todo o verde ali da foto, mas também tem os prédios, que nesse caso é o elemento principal. Então, aqui a utilização da regra de composição dessa fotografia não excluiu a natureza e também não excluiu os prédios ao todo. Nessa segunda foto aqui, que já é uma fotografia mais natural, de uma floresta, um ambiente mais de natureza, a gente consegue também uma utilização da regra dos trechos bem bacana, né? O que que é o principal nessa fotografia do segundo exemplo? O principal aqui não é as árvores da lateral, o principal é o céu. Então, nessa regra de composição, ou quem tirou essa fotografia conseguiu colocar o que que é o principal elemento da fotografia bem no centro. Então, o que que é o principal ali? É esse céu azul aqui, ó, com essas nuvens um pouco esbranquiçadas. E o que que é o elemento secundário? O elemento secundário são as árvores das laterais, certo? Então, ali a gente consegue fazer um equilíbrio muito legal de como que a gente utiliza essa regra. O céu azul, um pouco esbranquiçado ali, provavelmente do nascer do dia, bem ao centro, o que compõe a composição da fotografia, que são as árvores, o verde, bem nas laterais. Uma segunda regra bem bacana para quem for fazer uma fotografia de paisagem é a hora do dia. Como a fotografia de paisagem ela envolve muito um ambiente natural, o que que a gente tá, qual o momento que a gente está fazendo aquela fotografia, então é bem bacana que vocês tenham essa noção da hora do dia que vocês forem fazer essa foto. Quais são as horas principais para registrar uma fotografia? O que a gente chama de a hora dourada, né? Que é logo após o nascer do sol e antes do pôr do sol. Esses dois momentos eles vão dar uma sensação de luz muito mais aparente, um tom quente bem bacana e uma utilização de sombra bem bacana em fotografia. Então, o nascer do sol e o pôr do sol, ele vai dar uma ambiência muito legal de utilização de luz. Ali você vai até, nem sempre você vai precisar fazer uma edição em pós-produção dessas fotos, viu? É, faça um teste, sem nenhuma atividade, faça um teste de utilização, tanto do nascer do sol quanto do pôr do sol. Vocês vão ver que é uma ambientação de luz muito diferente do que vocês trabalham no natural e que dá uma sensação muito bacana, de textura da fotografia. O terceiro elemento, opa, vamos lá. O terceiro elemento, mas não muito importante, é a utilização de linhas guias. Isso não é um item obrigatório dentro da fotografia de paisagem, mas partindo do ponto que a gente está registrando um ambiente natural, esse ambiente natural ele pode ser uma estrada, pode ser um rio, pode ser uma praia. Se a gente utilizar linhas guias para criar uma linha imaginária que vai direcionar o olhar da pessoa que está observando aquele cenário, ela dá uma sensação de equilíbrio muito maior. Então, por exemplo, esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui, o que que é o personagem principal? O personagem principal é aquela estrada, então ele criou uma linha guia para a utilização dessa fotografia, que a gente olha para a fotografia e a gente não consegue desviar
o olhar dessa estrada que foi colocada aqui na nossa frente. Tem paisagem na foto? Ainda tem paisagem na foto. A paisagem, ela tá ali nos elementos secundários, ela tá nas laterais ali daquela fotografia, mas sem deixar o elemento principal, que é a estrada. A mesma coisa nessa fotografia do segundo exemplo. O que está direcionando o meu olhar nessa fotografia? O que está direcionando o olhar é o rio, o caminho que o rio vai percorrendo. E a natureza, ela percorre ali basicamente nas linhas laterais, nas duas colunas laterais, certo? Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre fotografia de retrato e fotografia de paisagem? Como é que vocês estão quanto a isso? Deu para dar uma entendida da elencação de posições, de composição fotográfica, quanto a esses dois tipos de fotografia? Me respondam aqui no chat. Alguém com alguma dúvida, gente? Não? Juan, tá tudo tranquilo? Rafael também, Ana Júlia, tudo tranquilo? Eu vou dar um intervalo basicamente aqui de 10 minutos, tá? Para a gente dar uma absorção maior desse conteúdo, porque o próximo conteúdo a gente vai falar basicamente sobre edição fotográfica. Como que você usa as regras de composição, aquelas regras de utilização dentro de uma edição fotográfica. Então a gente vai falar de aplicativos, a gente vai falar sobre programas de atividade para vocês na próxima atividade, ao final dessa atividade, dessa aula, vai ter uma atividade bem bacana para vocês fazerem. Então, vai ser o momento de fazer uma prática maior. Lembrem que esse curso, ele é basicamente prático, gente. Eu sei que é difícil acompanhar as atividades um pouco mais, mas façam esse exercício dentro da residência de vocês, né? Da utilização dessas atividades, porque basicamente esse é um curso prático. Fotografia é algo prático. Então, vocês precisam estar fazendo essa prática para a gente conseguir estar entendendo qual que é a evolução de vocês. Rafael Prado mandou aqui no chat que não conseguiu fazer a atividade dessa semana. Não tem problema. Ao final dessa aula, a gente vai ter uma outra atividade. É bacana você também entender a atividade da semana anterior e entender a atividade dessa semana para ver onde que você consegue melhorar, entender como que foi a atividade dos colegas. Não falhem na atividade, viu, gente? A gente está fazendo basicamente o controle de presença aqui a partir das atividades. Eu entendo que muita gente não consegue estar online no horário, né? É muito difícil para todo mundo estar disponível dentro do horário determinado. Então, a partir de hoje, a gente vai deixar as aulas gravadas. E além das aulas gravadas, vocês têm também a apostila. Um dia antes, sempre da aula, eu estou disponibilizando a apostila para vocês no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp. Então, vão visualizando a apostila, vão entendendo basicamente, porque tudo que eu falo aqui em aula, eu coloco na apostila também, tá bom? Vamos fazer um intervalo, a gente volta basicamente ali 11h05, tá bom? A gente dá um intervalo de 10 minutos, de 10h55 a 11h05, certo? É, vai no banheiro, dá uma respirada, dá uma enxugada no rosto, para a gente poder entrar no outro conteúdo de uma forma bem disposta, tá bom?
Gente, vamos voltar para a gente poder encerrar essa aula, encerrar o segundo conteúdo, e eu conseguir passar uma atividade prática para vocês, tá bom? Todos conseguem me ouvir tranquilo? Vou esperar vocês me responderem aqui no chat para eu poder continuar com a aula, tá bom? Beleza, a Ana Júlia falou que tá tranquilo aqui. Bom, vamos lá. Agora, nesse segundo conteúdo, né, a gente vai falar sobre edição e pós-produção de fotografia. A edição, basicamente, ela é uma etapa que ela visa dar um melhoramento e valorização da fotografia depois de você fazer a tiragem. Eu tenho muitos. Acho que o Rafael acabou saindo aqui da aula. Eu tenho muitos amigos, muitos contatos, né, que fazem a edição e pós-produção de fotografia, mas não considero uma etapa tão crucial assim. Eu acho o meu entendimento é que a edição e pós-produção ela é uma etapa importante para a valorização da fotografia, mas ela não é principal, ela não é essencial. Eu tenho muitos colegas que trabalham com fotografia de forma profissional, mas não gostam de fazer edição porque eles valorizam toda a composição natural da foto. Então é importante vocês saberem que a edição e a pós-produção de fotografia, ela não é algo como é que eu posso dizer? Ela não é algo obrigatório, né? A edição e a pós-produção da fotografia, ela pode ser algo que pode dar um melhoramento na fotografia, mas ela não é algo obrigatório. Se você conseguir fazer uma utilização bem bacana de todas as regras, fazer um enquadramento bacana do teu plano, do teu ângulo, às vezes você vai fazer uma foto que não precisa necessariamente de uma edição, tá? Vamos lá. Quais são os softwares de edição de fotografia? Eu coloquei aqui uma elencação de software para PC e software para celular. Eu sei que tem algumas pessoas que, na hora da apresentação aqui do, do formulário, colocaram no formulário que tinha câmera, que já trabalhava de uma forma um pouco profissional, e também tinha gente que trabalhava já com celular. Então, para quem trabalha com computador, tem uma câmera semi-profissional e faz alguns trabalhos já meio que profissionais, os softwares de edição, basicamente, para PC são o Lightroom e o Photoshop, que eles vão dar aquelas possibilidades de ajuste básico de exposição, de cor, de contraste, e ele vai ser, o Photoshop principalmente, ele vai ser ideal para edição mais complexa. Então, no Photoshop você consegue fazer uma manipulação maior da foto, que é a remoção de alguns objetos, retoque de pele, manipulação de tom de pele e de imagem, isso é bem bacana para uma foto. Então, para quem trabalha com software de edição, para quem já tem um equipamento mais avançado, o Photoshop, principalmente, ele vai ser o carro-chefe no teu processo de edição, tá bom? E agora, para quem trabalha com celular, eu faço fotografia, mas eu não chego a jogar aquela fotografia no computador. Eu faço tudo basicamente pelo celular. Tem quatro aplicativos muito bacanas aqui que eu vou passar para vocês, que dá para ter uma noção e dá para ter uma manipulação muito maior da foto. O Snapseed é o principal o aplicativo, ele é 100% gratuito. Ele é um dos aplicativos mais complexos e fáceis para você poder fazer uma manipulação da foto e edição básica. Ele tem todas as ferramentas de ajuste básico, que é composição, contraste, iluminação, sombra, saturação. Então, o Snapseed, para quem conseguiu fazer uma utilização bacana de todas as regras de exposição, de ângulo, de plano, e quer fazer, às vezes, somente um ponto de luz, às vezes um ajuste básico dentro da fotografia que você tirou, o Snapseed é bem bacana, tá bom? O Lightroom, o Lightroom Mobile, ele tem uma opção paga, então ele vai ser um pouco mais limitado, mas para as ferramentas de utilização de saturação,
curva de luz, que eu vou falar um pouquinho mais aqui, o Lightroom ele já dá bastante funcionalidade nessa composição de edição, tá bom? Dois outros muito utilizados também, que é o Visco e o Afterlight. O Visco ele é muito popular porque ele tem bastantes filtros artísticos. Então, você fez aquela foto no pôr do sol e quer colocar um tom mais antigo. O Visco ele tem aqueles filtros já prontos para algumas tonalidades específicas. Então, eu não gosto muito de filtros, mas tem muita gente que consegue utilizar bem os filtros. Então, o Visco ele tem um leque muito grande de controle de imagem por filtros. Isso é bem bacana para foto. Além dele ter todas as ferramentas de edição de foto, tá? O Afterlight, por último, esses dois, eles são aplicativos gratuitos, mas com limitações. Então, vocês podem fazer um teste, faz uma instalação no seu aplicativo, que vocês vão conseguir conversar um pouco melhor, vocês vão entender um pouco maior sobre o que tem de funcionalidade paga e o que tem de funcionalidade gratuita. O Afterlight, ele é um aplicativo pago, mas somente a funcionalidade gratuita dele consegue ter uma simplicidade de recurso que já vai ser o essencial para você fazer uma edição bacana e aplicar algumas texturas e efeitos na foto, tá? Quais são os passos para você conseguir? Eu coloquei aqui passos fundamentais para editar fotos no celular, mas é basicamente um guia geral, né? Eu coloquei foto no celular pensando que muita gente vai estar aqui utilizando o celular para fotografia. Então, o que que é o essencial, o principal, o número um para edição de foto via celular? Exposição e brilho. A exposição e brilho é basicamente, lembra que eu tinha falado na primeira aula e eu vou repetindo sempre. Fotografia, ela é basicamente a captura da luz. Quanto mais luz você captura, mais é o destaque da fotografia. Então, a exposição, ela vai fazer um controle daquela tua luz, o tanto de luz que você conseguiu capturar. Então, se você deixar uma exposição mais baixa, você vai diminuir o tom de luz que você colocou. Se você deixar uma exposição mais alta, você vai aumentar o tom de luz que você colocou naquela fotografia. É importante vocês pegar uma foto e fazerem um jogo de luz para vocês justamente entenderem que o controle de exposição é onde vai dar o maior detalhamento da foto, é onde eu vou conseguir ter um maior destaque em áreas claras. Pode ver nessa fotografia aqui do exemplo, né? Que olha como que a foto ela ficou mais visível, com um destaque muito maior depois do controle de exposição. Essa foto aqui da Gisele Bündchen é o exemplo disso, né? O cenário é o mesmo, essa fotografia não mudou. O que mudou basicamente foi o controle de exposição. Olha como o controle de exposição mais alto, ele dá um realce dos detalhes da fotografia. A gente consegue ver a pele dela muito mais detalhada do que numa fotografia natural. Ajuste de exposição de brilho é obrigatório? Nem sempre, gente. Às vezes uma fotografia natural ela vai ser muito mais interessante do que você fazer uma manipulação a partir da exposição. Então, muitas vezes vocês vão fazer uma fotografia que ela já tá bacana, ela precisa às vezes de um ponto de foco, desfoque, mas nem sempre ela vai precisar de um controle de exposição. Porque às vezes a quantidade de luz você já capturou naquela foto. Então é importante entender que a exposição, o brilho não é algo obrigatório, é algo que pode melhorar a foto em alguns casos, mas ela não vai ser algo 100% obrigatório. Dependendo da regra de utilização e do intuito que tu quer passar naquela foto, só a captura natural já é o suficiente, tá bom? O segundo passo, são 5 passos, gente, tá? Eu vou passar um pouco, eu vou falando aqui um pouco de forma rápida. Eu não quero me alongar nesse conteúdo, porque eu quero que vocês foquem muito na atividade prática. Essa segunda atividade que eu vou passar no final dessa aula, ela é muito interessante e acho que vocês vão conseguir ter uma noção muito melhor de fotografia a partir dela, tá bom? O segundo passo.
para edição de foto é o contraste e nitidez. O que que é o contraste? O contraste ele vai aumentar a diferenciação entre as áreas claras e escuras, e a nitidez ela vai definir os contornos dos objetos, ou seja, é a forma que a gente consegue ter profundidade maior da foto a partir das sombras. Então, esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, a primeira foto, ela tá sem nenhuma edição. A segunda foto, ela já conseguiu ter um controle mediano ali de contraste e nitidez. E na última foto, ela já é um controle de nitidez e contraste muito mais avançado. Então, você consegue ver que se tem uma definição um pouco maior. Na última foto, você consegue ver detalhes maiores da fotografia. Não estou falando desse objeto, né, desse farol, mas do céu específico. Olha como que o céu ele fica muito mais contrastado, muito mais aparente, muito mais vivo depois desse controle de contraste. Você pode ver na última foto aqui que o céu ele parece estar muito mais azul, ele está muito mais vivo, tanto o céu quanto a grama. Então, o controle de contraste e nitidez é o que vai dar aquela vividade na tua foto, tá? É importante, gente, também não exagerar muito no contraste e na nitidez, porque todo excesso ele vai criar um efeito artificial. Então é importante vocês saberem medir a dosagem dessa fotografia. Qual que é a dosagem específica? Qual que é a dosagem fundamental da minha foto? Eu tirei uma paisagem na praia, no rio, no lago. Até que ponto ela tá natural para mim? Até que ponto ela não vai ficar uma criação de efeito muito superficial para aquela fotografia? É importante vocês pegarem a foto, isso não é uma regra geral, né? É importante vocês pegarem a fotografia que vocês tirarem e vocês fazerem essas testagens, tá bom? O terceiro passo é o ajuste de cor. Nos aplicativos, tanto em iPhone quanto Android, ele vai ter essa opção como ajuste de temperatura e saturação. Temperatura é o que altera o tom geral da imagem. Então, se você deixar uma temperatura baixa, ele vai estar um pouco mais frio a imagem. Se você deixar uma temperatura mais alta, ele vai dar um tom mais amarelado, mais um tom mais quente, sabe? Então, dependendo do teu intuito da fotografia, você faz essa manipulação de temperatura e de cor. Nossa, eu tirei uma foto de um pôr do sol bacana, um pôr do sol, ele tem um intuito de fotografia naturalmente já mais quente, então você pode mexer na tua temperatura e deixar o tom um pouquinho a mais, não muito, mas para deixar um tom mais amarelado da tua fotografia. Ou não, eu tirei uma foto de um dia mais frio, um dia mais cheio de nuvens. Então você pode fazer uma fotografia daquele momento e você pegar aquela tua temperatura e deixar ela um pouco mais para baixo, que ela vai dar uma sensação de um tom mais azulado, um tom mais frio daquela fotografia. Tenha em mente que a temperatura e a saturação ela vai aumentar a intensidade da cor, ela não vai criar cor. Ela vai aumentar a intensidade da cor que você criou. Então, se é um pôr do sol, tem já uma temperatura natural quente, ela vai realçar aquele tom quente da fotografia. Se é um tom azulado, eu tirei um tom azulado, e eu vou colocar um ajuste de cor, ela vai aumentar aquele azulado que eu coloquei. O ajuste de cor ele nunca vai criar uma coloração, ele vai só dar um tom a mais do que você já tirou, tá bom? O quarto passo, que é recorte e composição, esse passo aqui é basicamente o que eu tinha falado para vocês. O que que é composição de foto? É a forma que a gente organiza os elementos dentro de uma fotografia. Então, o recorte e composição é importante vocês, depois de uma edição, a cor tá bacana, o céu tá bacana, o contraste e brilho tá bacana, eu vou fazer um recorte maior, se necessário, sempre se necessário, não é obrigatório, para conseguir fazer um recorte maior daquela foto. Então, olha essa foto do casal aqui do primeiro exemplo.
A gente consegue colocar ou aplicar uma regra dos terços ali e colocar o casal numa forma mais centralizada na fotografia, a gente fazendo esse recorte. O mesmo exemplo é o carro. Se o carro ele ficar naquele num plano mais aberto, do jeito que ele tá, ele vai continuar bacana, ele vai continuar do jeito uma fotografia legal. O contraste de luz tá legal, o controle de cor também tá bacana, mas se a gente fizer um recorte específico da mensagem que eu quero passar, que é o carro, esse controle ele fica muito mais bacana. Então, o recorte de composição é muito mais você conseguir organizar todos os elementos que você colocou na foto e conseguir recortar eles para que eles passem a mensagem que você conseguiu colocar no teu objetivo, tá bom? E o último passo é aplicação de filtros criativos. Se você entrar no Visco, se você entrar em vários aplicativos de fotografia, até mesmo em Instagram, por exemplo, você vai ver filtros prontos. Esses filtros prontos, eles vão ser, podem dar aquele ar mais vintage, aquele ar mais dramático, aquele ar mais suave. São filtros que você não precisa fazer um ajuste manual, tanto de temperatura, quanto de contraste, quanto de brilho, quanto de luz, mas você consegue já dar um recorte automático naquela fotografia. Eu, particularmente, não gosto muito de filtros criativos. No Instagram, vocês podem ver que tem bastante utilização de filtros. São pouquíssimos que eu uso, porque eu acho que a utilização de filtro ele dá uma sensação muito maior de minoridade da foto. Ele pega a foto e coloca num lugar muito menor, além de reduzir a minha resolução. Então, eu particularmente não gosto muito da utilização de filtro. Eu acho que a utilização de filtro, ela dá uma criação, uma sensação de destaque muito menor da foto e ela pode muitas vezes até afetar a resolução daquela fotografia que eu criei. Eu prefiro muito mais utilizar uma boa composição de contraste, de realce, de controle de brilho, de temperatura e resolução, do que basicamente utilizar um filtro ali que pode dar um impacto muito grande na minha resolução da fotografia. Mas é importante vocês fazerem essa testagem, viu? Pega uma foto, faz uma foto e vai aplicando esses filtros para ver se vocês conseguem fazer essa mesma reprodução de forma manual na fotografia, tá bom? Depois da parte de filtro criativo, Ana Júlia e Rafael, ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Vocês querem tirar alguma dúvida que ficou para vocês? Respondam aqui, gente, para a gente poder seguir. Se tiver alguma dúvida, falem aqui para a gente poder seguir com a aula. Rafael mandou aqui: o Visco é mais indicado para edição? Não necessariamente. O que é mais indicado para edição e o que, por exemplo, eu utilizo no meu dia a dia é o Lightroom. Vou voltar aqui no slide que eu falei dele. O Lightroom, eu acho que ele tem um controle, uma manipulação maior de imagem, mesmo na funcionalidade gratuita dele, sem alterar a resolução da imagem. Eu sinto que o Visco ele afeta muito a minha resolução. E o Visco ele é muito bom para manipulação de efeito. Eu não quero ter muito trabalho nessa foto, eu tô com preguiça de fazer uma edição manual. Vai para o Visco, que ele vai ter alguns efeitos criativos já maiores, já meio que pré-prontos, que às vezes já vai te ajudar aquela fotografia. Eu tirei uma fotografia bacana e eu quero fazer alguns ajustes leves. Eu aconselho ir para o Lightroom. O Lightroom ele vai ter uma manipulação muito melhor da foto e você consegue ter um controle maior daquela fotografia. O Visco ele é muito mais indicado se você quiser fazer a aplicação de efeito criativo, certo? Beleza, Rafael. A aula hoje, gente, ela foi muito mais rápida,
porque eu quero que vocês trabalhem bastante essa atividade, essa segunda atividade que eu vou passar para vocês. Essa segunda atividade, para entrega até na semana que vem, até dia 20 de setembro, que é sexta-feira, mesma metodologia. Podem mandar pelo WhatsApp, pode chamar no grupo, tá com alguma dúvida, pode me chamar, tá? Façam essa atividade porque ela é bem bacana para entender a evolução de vocês em fotografia e eu conseguir entender o que que vocês estão compreendendo da aula, tá? Essa atividade é o seguinte: vocês vão fazer duas fotos. Uma foto de retrato, ela pode ser de uma pessoa, pode ser de um animal, pode ser de um pai, de uma mãe, a pessoa que vocês quiserem utilizar, desde que vocês utilizem aquela regra de retrato que eu passei no começo. Então, vocês vão utilizar aquelas técnicas de iluminação, de ângulo, de composição, que a gente falou nessa aula e na aula passada, tá? E a segunda foto é uma foto de paisagem. Ela pode ser um rio, ela pode ser um céu, pode ser uma foto de estrada, pode ser uma foto de floresta, de lago, de prédios, né? Não necessariamente foto de paisagem, ela precisa ser de natureza, como eu falei para você. Também aplicando os conceitos abordados em aula de composição, de iluminação e de foco. Então, a atividade é o seguinte: vocês vão pegar e vocês vão fazer duas fotos. Uma foto de retrato e uma foto de paisagem. Depois de vocês fazerem essas fotos, vocês vão fazer a edição de foto. Então, utiliza algum desses aplicativos que eu passei para vocês. Na apostila tem todos esses aplicativos de uma forma mais descritiva, vocês conseguem pegar o nome deles por ali. E vocês vão fazer o que vocês acharem de interessante na edição. Vou mexer na saturação, vou mexer no contraste, vou mexer no brilho, vou fazer um recorte. O jeito que vocês acharem, o jeito que mais te agradar na edição daquela foto. Então, pega essas duas fotos que você tirou, você vai fazer o recorte que você quiser ali de edição. E você vai mandar para mim no WhatsApp do Laboratório de Criar as fotos com edição e sem edição. Que aí eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz aqui na primeira aula, né? De fazer uma discussão melhor da foto que vocês tiraram, tá? Então vocês vão mandar para mim as duas fotos de retrato e de paisagem com edição e as duas fotos de retrato e de paisagem sem edição. Eu quero a foto original e a foto editada para entender como que tá o entendimento de vocês, tá bom? Deu para entender bacana essa atividade, gente? Respondo aqui no chat para entender se vocês conseguiram compreender a atividade e se ficou com alguma dúvida. Rafael falou que tá ok. Ana Júlia também tá ok essa atividade? De qualquer forma, gente, eu vou mandar no grupo, viu? Eu vou sempre estar mandando no grupo, porque eu sei que muitas pessoas vão assistir a aula gravada, então eu vou sempre estar reprisando esse conteúdo, sempre estar fazendo essa recapitulação dos conteúdos para que ninguém perca, tá? Ana Júlia, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Pô, deu para entender bacana essa atividade? Eu vou seguindo aqui então, gente. Eu vou mandar essa atividade para vocês no grupo. Vou estar repassando também sempre essa recapitulação dos conteúdos. E eu peço também que vocês fiquem de olho nas apostilas. As apostilas, elas têm praticamente tudo que eu falei aqui em aula, ela vai estar reprisada na apostila. Então, não conseguir acompanhar as aulas ao vivo, não tem problema nenhum. Pega a gravação, às terças-feiras a gente vai estar liberando a gravação para vocês. Eu vou estar vendo se a gente consegue liberar até antes, às vezes na segunda-feira a gente já consegue estar liberando essa gravação, para que vocês tenham um tempo maior de compreensão da atividade, certo? Ficou alguma dúvida, gente? Esse é o momento. Se alguém ficou com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, ficou com alguma dúvida da atividade, podemos encerrar. Rafael falou que está tranquilo, certo? Então é isso, gente. A aula hoje ela foi um pouco mais rápida, né? Porque o conteúdo da aula ele é muito mais prático, então é importante que vocês façam essa atividade para vocês fazerem esse exercício de entendimento da aula, tá bom?
Eu vou encerrar a aula por aqui, vou encerrar a gravação. E na terça-feira, às vezes na segunda, você já consegue ter o acesso dessa aula na íntegra, a partir do nosso link do YouTube. Tudo certo? Então, tranquilo, gente. Até sábado que vem. Obrigado pela participação de vocês, tá bom? Cadê? Eu tava com a câmera desligada. Isso vai ser desligada. Slide? Bicho, você tá de benefício meião. E calcinha. Meu Deus. Que é? Ai, que é? Você nem tá no número. Que é? Uma mulher me ligou no telefone e eu tava falando com ela. Ai, que nojo. Oi.